Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Eu sou o Anderson Rodrigues e hoje vamos falar com uma escritora. Mas para me ajudar aqui tenho Leandro Ferreira. Seja bem-vindo, Leandro. E aí, galera, beleza? Fala aí, dona Sara. A minha filha veio aqui dar um oi para vocês, tá bom? É isso aí. E hoje vamos falar com Bruna Stamato, escritora, mãe e mais uma porção de coisa. Vai falar para a gente sobre sua jornada aqui. Seja bem-vindo, muitas Bruna. coisas aí. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou super empolgada para o nosso bate-papo. Primeira vez, como eu tinha falado para vocês, primeira vez que eu participo de um podcast. Então, assim, tô me sentindo. Primeiro de muitos. Opa, Deus quiser. Já, quando acabar aqui, vamos marcar já a próxima data. Já Fechou. Bruna, escritora? Isso mesmo. Como que surgiu isso? No momento, sim. Como que surgiu isso? Então, Anderson, assim, ó, sabe aquele tipo de coisa que você faz desde que você se entende por gente? Sempre foi um hobby meu, né? Uma coisa assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler também. Mas até então era uma coisa que eu guardava para mim, né? Ficava só nos meus diários ou nas redações do colégio e tudo mais. E aí eu fui convidada em 2015 por uma amiga minha que tinha um blog, o blog Mãe Vaidosa. Fui convidada por ela para ter uma coluna, né? Então era uma coluna quinzenal. E aí eu comecei a expor minhas ideias lá, falei das duas uma, né? Ou o povo vai me cancelar, tipo assim, vou ter acesso nenhum, mas eu vou dar a cara a tapa, vou tentar. Ou se não, pode ser que de repente alguma outra pessoa se toque aí com as minhas ideias. E felizmente foi o que me aconteceu, né? Agora também, gente, vou falar, entre você escrever nos diários, você ser colunista de um blog, você escrever um livro, também tem uma diferença aí. Eu imagino que tem muita diferença. Mas, Bruna, o que você fazia antes? Eu, assim como você, né, acho que o Leandro também, eu fazia muitas coisas. Eu já estive muitas coisas na vida. Eu comecei, assim, para falar a verdade, a maior parte da minha vida eu trabalhei com eventos, tanto com organização de evento, como na produção mesmo, né? Como modelo também. Eu comecei, acho que com 14, 15 anos, a modelar, depois fui fazer todos esses circuitos, né? Ela fez tudo mesmo. Tudo. Tudo. Salão do automóvel, salão das rodas, aquilo tudo. E também fazer produção. Depois eu participei de casting interno de agência. Então, tipo assim... A gente falou, ela fez tudo mesmo, eu imaginei assim, ela fez tudo assim, vamos pegar uma grade ali, não, mano, engloba todas as coisas, mano. Aí sim, hein? Já foi modelo, mas isso, modelo profissional, Bruna? Profissional. Eu não tenho que reclamar, assim, ganhei um bom dinheiro, fiz um trabalho bem legal, fui muito feliz na profissão, né? Então, só tenho coisa boa, assim, daquele tempo, só lembranças positivas. Claro que era uma coisa que eu pensava muito, né, também, a família tinha que ficar um pouco em segundo plano, porque não tinha tempo de nada, mas não vamos falar mal, não, só tenho a agradecer, assim, era uma coisa muito legal, cada dia num lugar. Eu gosto muito de falar, se vocês não repararam isso ainda, vocês vão perceber. 5 minutos. É assim que é bom, é assim que é bom. É assim que é bom, Quem tem que falar aqui é você. A gente faz uma pergunta só, a pessoa rende 15 minutos de conversa. Isso que é top, entendeu? Não é tipo assim, olha, você trabalhou de muitas coisas? Trabalhei. Entendeu? O bom é assim. Esses são os mais difíceis. Acorda para o geminiano, nós vamos aqui barrar essa live do Gustavo Lima, aquela de 18 horas. Aí, ó. Mas sem tocar, né? Não, sem tocar, por favor. Cantar eu não faço, só escrevo. Ô Bruna, mas você fez modelo aí. Vamos saber um pouquinho dessa história aí de ser modelo. Que pronto, eu não sei nada, né? Com essa cara aqui também, né? O Leandro provavelmente também não foi. Você foi modelo de fotografia, como que é? Em que ramo você foi? De desfile? Como era?
Então, ó, eu não fiz muito desfile porque eu tenho quase 1,70 m. Então, tipo, eu não tenho 1,80 m, né? Que é a altura passarela. Então, eu fiquei mais com os eventos mesmo e com fotografia. Fiz muito catálogo para loja, como é que eu posso dizer? Tipo assim, revista, essas coisas naquela época. E depois fiquei muito como recepcionista mesmo de evento. Ficava lá, tipo, vaso, né? A gente brincava muito, isso era piada interna lá, a mulherada, e falava, ô, você tá de vaso hoje? Hoje eu tô de vaso. Porque tinha umas empresas que contratavam a gente, literalmente, pra gente ficar parado do lado do banner, do stand, e a gente não fazia nada, era bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, tinha os outros eventos também que a gente era mais participativa, esses eram o que eu mais gostava, né? Que aí você tem que saber um pouquinho mais da empresa, falar, atender o cliente e tal, então era mais legal. Mas No fiquei muito final, entusiasmada. no final do dia, doía muito assim a bochecha de você ficar sorrindo assim o dia inteiro? Olha, eu não sei o que doía mais, se era tipo bochecha, pescoço ou se eram os pés. É. Cara, meus pés eram uma coisa assim bizarra, era terrível, terrível. E o pior é que ainda tinha gente que falava assim: ah, mas você ganha dinheiro fácil. Ah, O pessoal não sabe o que você quer. Fácil, Você ficar fácil, 9 fácil, horas fácil. em pé, em cima de um salto apertado, que não é seu sapato. É o sapato do cliente, da agência. Então, tipo, era sofrido, não era assim dinheiro fácil, nem todo mundo pensa, não. E nem comia os McDonald's que ele comia, né? Não, de jeito nenhum, né? Naquela época, é. padrão, né? O padrão era outro, então, assim, a gente tinha que ser muito magrinha mesmo. Eu acho que eu tenho uma genética que me ajuda, mas eu também fazia muita loucura, sabe? Para ficar nos padrões, assim. Eu fazia muita dieta maluca, muita coisa louca. Ô, Bruna, acredito que você tenha a minha idade, assim, mais ou menos. Não pensava não tinha o sonho de ser Paquita, não? Paquita, olha, não tinha. Sabe, eu não era loira, né? Naquela época, e elas eram um pouquinho mais velhas do que eu, assim. Quando eu comecei a entrar na idade da Paquita, elas já estavam meio que saindo. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 35. Eu sou um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, é justamente essa diferença do pouquinho mais que me fez não poder ir lá para a Xuxa, né? Senão eu tinha me jogado, gente. Eu tinha ido na boa. Na boa. Mas ali nem todas eram loiras mesmo, né? Era só pintar o cabelo. Tudo pintado. Eu também pintei. Eu não tenho foto para mostrar para vocês, mas eu também já tive uma fase louríssima. Louríssima. Cabelo assim, super platinado. E depois de modelo, vamos seguir a carreira aí até chegar na escritora. Vamos. Então, a modelar me abriu assim, muitas portas, eu conheci muita gente legal, sabe? Eu fiz muito amigo nessa área, mas era aquela coisa, eu não queria só ficar ali de vaso, eu queria falar, né? Eu queria expor as minhas ideias. Nem consigo acreditar que você queria falar. Né? Olha, que coisa! Pois é, eu queria que as pessoas me conhecessem, eu tinha mais coisa para dizer do que só ficar ali parada naquilo. Então, eu sempre tive essa ideia, essa noção muito clara, que era uma carreira assim, muito curta, né, que não te permite seguir e envelhecer nisso. Né? Eu comecei com 15 anos, 15 anos aos 27, Uau. Já era uma coisa que já começava a ficar muito difícil, né? Então, nem todas têm a sorte da Gisele Bündchen, né? Exatamente. E até hoje ela ainda está ali. Né? Pois é, a Gisele, a Alessandra Ambrosio, né? São várias aí brasileiras maravilhosas. Então, tipo assim, para evento também, o perfil ele muda muito, né? O perfil hoje em dia, por exemplo, para evento é paniquete, né? São as mulheres malhadas, saradas, siliconadas, né? Meu tipo físico não me ajuda muito nisso. Então, eu acho que eu peguei uma fase muito legal, assim, nessa parte. Mas agora também o negócio já vem mudando. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, que não era uma coisa para sempre, né? Era uma coisa ali transitória. E só que, assim, eu nunca tinha pensado até então, se você me perguntasse, 10, 15 anos atrás, se alguém me falasse, você vai ser escritora, você vai publicar livro, eu não teria acreditado, assim. Ô, Bruna, e você é de que cidade? Então, eu sou carioca, nascida no Rio, mas eu fui criada na Bahia, Porto Seguro, litoral da Bahia. E os últimos
deixa eu ver, desde que eu me casei, eu passei 13 anos em São Paulo. Nossa, vocês terem noção da... Por isso você não tem um sotaque carregado de lugar nenhum, né? Não tem, é uma mistura. Eu tenho, vocês terem noção, a minha filha mais velha é baiana, a pequenininha é paulistana. Legal, mas agora que você falou, começa a reparar um pouquinho no sotaque carioca. No demais, passa despercebido. Eu acho que eu tenho um Szinho ainda e um R que me denuncia. Paulistana. Fala, 3 casquinhas mistas, fala aí. 3 casquinhas mistas. Aí, ó, tá vendo? Não tem aquilo, 3 casquinhas, que nem a paulistanada fala. A gente fala uma coisa para vocês, sou apaixonada por São Paulo. Apaixonada. Eu acho que eu sou a carioca mais alucinada por São Paulo que vocês vão conhecer na vida. Eu sou de São Paulo, né? Agora eu vivo aqui em Portugal, mas eu sou de São Paulo também. Bruno, então, depois da carreira de modelo, você foi para... Não, aí eu já vim direto, já comecei no blog, já comecei com os códigos dos livros. Quanto tempo você ficou no blog? Eu fiquei no blog, olha, o blog terminou ano passado. Então, tipo foram 5 anos bons lá, Mãe Vaidosa, tenho uma alegria, assim, enorme, a gente foi muito feliz no blog. E aí depois eu passei para o meu também, né? Hoje eu sou colunista de alguns sites, do Segredo, do Resiliência Humana, do Superela. Então, assim, o blog me abriu várias portas, e aí chegou uma hora que eu falei, eu vou investir nisso, é isso que eu quero fazer. Aqui eu posso ficar o resto da vida. E como você fez, Bruno? Você juntou tudo aquilo que você colocou no blog para fazer o livro, ou você pegou um outro tema separado? O seu primeiro livro qual foi? Você Merece o Amor ou Nunca Quis um Marido, Sempre Quis um Companheiro? Foi Eu Nunca Quis o marido, sempre quis um companheiro. Esse foi o primeiro. Porque, assim, no blog, no Mãe Vaidosa, a gente falava muito de tudo, né? O tema principal era a família. E quando eu comecei a ter o entendimento que o meu casamento estava acabando, eu comecei a postar no blog, sabe? Mas não tipo assim, hoje eu tive uma DR terrível com o meu marido. Não era isso. Era tipo mais um questionamento, né? Perguntando, alguém mais passa por isso? Alguém mais chegou? Qual é a hora certa para você se separar? Existe uma hora certa? Quando que você sabe que não é mais uma crise, que você realmente tem que seguir? E aí eu comecei a reparar que esses posts, eles geravam uma interação muito maior. Então, tipo, muita mulher ali também estava passando por isso, também estava com essa agonia, e não tinha com quem conversar, né? Então, a gente acabou começando com uma interação muito natural. E aí eu falei, quer saber? Eu acho que a minha história, de repente, pode dar uma incentivada na mulher que está passando por isso e que se vê, assim, sem coragem, sem disposição, com medo para sair de um casamento, para terminar um relacionamento, né? Principalmente quando o relacionamento já está muito desgastado. Então, eu falei, quer saber? Eu vou pegar os meus posts aqui, essa ideia, vou pegar realmente a minha experiência, o que eu estou passando, e eu vou escrever um livro. E daí, o Nunca Quis, estou até com ele aqui também, acho que não precisa ver, tem o banner dele aqui atrás, ó, ele mesmo. Yes! Ele aqui. Ele é um relato, assim, escrito quase que em tempo real mesmo. Ele, sim, é quase um diário, assim, a gente pode dizer. Mas eu não falo mal do meu marido, tá? Só para vocês saberem. Tem gente que acha... Nem precisa. Tem gente que fala de você. É para atacar o pau nele, mas não é. O livro é a minha versão e contando a minha parcela de culpa no processo todo, né? Que ninguém se casa sozinho, ninguém se separa sozinho também. O título, o nome do livro, ele já diz, né? Que ele é sobre você, né? Sobre que o que você queria, né? E talvez, eu não li o livro ainda, né? Mas já está aqui na minha biblioteca da Amazon. Eu não... É sobre o que você esperava, né? E não conseguiu, e por que não conseguiu? Deve ser isso, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. O título, muita gente pergunta, né? Muita gente fala, mas por que esse? Eu digo, não, gente, porque casamento é parceria, cara. Em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, é companheirismo, é você chegar junto. E, às vezes, o casamento acaba se tornando tudo menos isso. Se torna, né, uma empresa burocrática, né? Que você... quer encerrar, mas aí dá muito trabalho, então deixa o sócio aí mesmo. Eu vou ter que mexer no dinheiro. É muito trabalhoso você
né, fazer um divórcio. Então, muita gente vai ficando e vai levando. Quando você vê, você não sabe mais quem é que está dormindo contigo, né? É uma pessoa que ela divide a cama ali com você, o seu apartamento com você, mas ela não divide mais a vida. Sim. É um colega de quarto, né? E aí comigo foi chegando muito nesse momento. Eu vi assim que chegou uma hora, quem sabe você quer subir a serra, outra pessoa quer descer a praia, e não tem consenso, assim, não se entra no consenso. Então, o que foi me dando esse estalo todo para a separação, e olha que foi um processo assim muito, muito penoso. Eu acho que desde a hora que eu comecei a falar assim, eu tenho que começar a encarar a separação como uma hipótese real, até o dia que eu saí de casa mesmo, assim, que eu entreguei a chave do apartamento, acho que foram uns 2, 3 anos. Juro para vocês. Foram muitas tentativas, aquele pessoal todo dizendo que é uma crise, a vida é assim mesmo, o relacionamento é assim mesmo. E aí você vai indo, quando você vê, né, você já perdeu ali uns bons anos e... É assim, o relacionamento, ele passa por problemas, todo relacionamento tem os seus problemas, né? Mas chega um ponto que se a pessoa, que vocês são companheiros, ninguém quer dar o braço a torcer, no seu caso você já estava procurando ajuda, e se a pessoa não quer dar o braço a torcer, você vai ficar sofrendo, né? Acho que é isso que é a ideia, né? Exatamente. Eu pensei comigo, para quê, né, que eu vou ficar fazendo outro ser humano infeliz? Eu também já não era mais capaz de oferecer o que ele merecia, e também vou ficar aqui me torturando, né? Sim. Sabe? Eu falei, eu não quero passar por isso. Assim. E teve muita gente na época que me falava assim, não, o casamento é isso mesmo, arruma um paquera que isso passa, vai fazer outra coisa, sabe? Vai viajar, dá um tempo. Eu falava, gente, qual é o sentido, né? Não, gente, casamento não é isso. O casamento é uma parceria. Isso não. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, qual é o sentido? Você ficar com uma pessoa assim, que você tem que arrumar distração fora, porque você não suporta mais quem tá dentro ali contigo, a pessoa não chega pra nada, você já não quer nem, não aguenta mais ouvir a voz dela. Eu falei, vou ficar pra quê, né? Então, antes que se tornasse uma inimizade, assim, irreversível, sabe? Tipo um ódio mortal, eu falei, não, eu vou sair fora antes que isso aconteça. Ô Bruna, deixa eu perguntar. Eu falei aqui num podcast passado, não tenho certeza em qual, não sei se foi com o Fábio ou com quem foi. Não importa. Mas eu disse a seguinte frase, e é assim, pior que a mulher... Você que está pensando em separar, pense bem, porque pior que a mulher é a ex-mulher. E a mulher também... a mulher também pensa isso, pior que o marido é o ex-marido? Olha, eu acho que também, viu? Ainda mais que hoje, gente, sem brincadeira, eu estava conversando isso com o Fábio hoje. A gente estava falando que parece que virou um padrão, né? As mulheres, pelo menos aqui no Brasil, a gente não consegue mais terminar um relacionamento em paz e ok, né? O cara, de repente, ele acha que ele é seu dono. Vocês veem aí caso de feminicídio pipocando, né? Ah, você vai terminar comigo, então eu vou te matar, porque ou você é propriedade minha, ou não é, né? Mas eu sei que você falou assim, numa pegada de brincadeira. Eu, por exemplo, eu sou uma ex-mulher fantástica. Imagina. Nós não sabemos, né? É ele que tem que nos dizer. Vamos chamar ele aqui para perguntar também. Acho que se ele reclamou live, mim está mentindo. Não, gente, mas olha só, raciocina comigo. Você já estava no estresse. Aí você se separa da pessoa, você vai continuar brigando com a pessoa, então não tem nem sentido. Pô, você separou para você continuar brigando? Mas acho que a vontade era essa, né? Gostava era de brigar, não gostava de estar junto. Nossa, gente, não, tem gente que tem gente que quer perturbar o outro, né, por causa do ego aí e ad eterno, né? Mas eu, no meu caso, não, eu me separei foi para ter paz, então é para deixar o outro em paz também, então, ó. Não, eu estava assistindo um filme, ou uma série que estreou na Netflix, o Lupin, e um investigador, ele chegou na delegacia com um cachorro, aí o cara, então, que isso? Ele, é que eu me separei e tal. Ele, você ficou com o cachorro? Eu falei, não, é porque na divisa dos bens, ela quis ficar com a casa, e eu, para tirar alguma coisa dela, fiquei com o cachorro. Tipo, as pessoas quando se casam de alguma forma. Tem o que ferir. Não, separação de pobre, a gente não tem muita dessa não, o apartamento era alugado, fim de contrato, vamos aí, toma, tá aí a chave, imobiliário,
Você vai ficar com a geladeira ou com o fogão. Se for pegar os móveis, eu não tenho onde pôr, então vamos vender aí. Pode ficar com tudo aí. No meu caso, como eu estava saindo de São Paulo, eu estava já vindo para a Bahia, eu falei, não, pode ficar com tudo, fica com o apartamento montado, não tem problema. Eu não briguei por guarda, eu fiz guarda compartilhada. Eu fui assim, sabe, juro por Deus, o mais sossegada que eu consegui ser. Juro, mas e ele foi sossegado também ou ele quis implicar em alguma coisa? Então, olha, eu acho assim que a iniciativa da separação, embora estivesse muito ruim, mas partiu de mim. Sabe como é que é? Então, eu acho que isso naturalmente gera uma mágoa. Né? Independente se estava bom, se não estava bom, isso gera uma mágoa. Então, eu acho que assim, no começo é até uma coisa normal e esperada, né? Você espera uma certa resistência, né? E uma certa, como é que eu posso dizer, contra-resposta, vamos dizer assim, um pouco mais, né? Decisiva, assim. Mas depois não, depois que já estava consumado, que a gente já tinha se separado e tudo mais, aí foi de boa, foi tranquilo. Assim. Você falando na internet, eu vi um meme um tempo atrás que dizia o seguinte, não vou saber replicar corretamente, mas assim que o homem separava, o homem estava em festa e a mulher chorando, passava um mês, a mulher estava em festa e o homem chorando. Você vê isso? Eu vejo muito isso, ainda mais hoje que eu recebo muito e-mail e muita mensagem todo dia, né, gente? Então, assim, eu sempre, eu tenho até vídeo no meu canal também falando sobre isso, da separação, como a sociedade encara a separação do lado masculino e do lado feminino, né? Por exemplo, meu ex-marido, quando a gente separou, ele foi super enaltecido, era tipo assim, o guerreiro voltou. Oh, meu Deus. Se libertou das algemas, o guerreiro está de volta, vamos para balada, vamos para festa. E a mulher é tipo assim, não, ótima, sabe? Você vai encontrar uma outra pessoa, foca nas crianças agora, sabe? Então era uma coisa meio louca que me gerou uma revolta, que está até escrito no livro. Eu tive um momento de revolta, porque meu ex-marido estava lá fazendo spinning, sábado de manhã, sábado à tarde estava no futebol, sábado à noite ele estava na balada, eu estava sábado à noite comendo um pote de sorvete e vendo Discovery Kids. E você tem filhos? Tem, a gente tem 2 meninas. Agora elas estão com 10 e 14 anos. E para elas foi complicado? Então, foi e não foi, sabe por quê? Eu acho assim, elas, né, 7 anos, faz 7 anos que a gente separou. Uhum. Então, naquela época, embora elas não entendessem muito bem, elas sentiam, né? Acho que criança sente muito, eles são esponjinhas, né? Sim. A gente acha que eles não sabem de nada, mas eles pegam no ar. Então, tipo, sempre ficava aquele climão, sabe como é que é? Dentro de casa, não tinha mais alegria, vamos dizer assim. Era tudo muito forçado, eram reuniões do colégio, festas de colégio, aquela coisa, quase não se abria mais a boca, não tinha mais alegria em casa, né? E eu lembro que isso também eu escrevi no livro. Uma vez, eu já tinha uns meses que a gente estava separado e que eu já tinha vindo embora para a Bahia, e a minha filha, uma vez, ela olhou para mim, ela era pequenininha, acho que, sei lá, tinha uns 6, 7 anos, ela olhou para mim e falou assim, puxa, mamãe, você fica tão linda, rindo, sorrindo, há quanto tempo que eu não te via sorrindo? E aí que, porra, me caiu a ficha, eu falei, caramba, falei, é verdade, e se a gente não tá bem, como é que a gente pode oferecer, né? Alguma qualidade para eles, assim. Então, no nosso caso, acabou que agregou um pouco, porque o tempo foi otimizado, né? Hoje, quando elas estão com o pai, elas chegam lá, é uma festa, né? É uma alegria só, o tempo é todo para elas. Então, assim, é aquela coisa. Porque quando o casamento está muito ruim, a gente já não quer nem mais ficar no mesmo ambiente, né? Então, tipo assim, a gente já começa a sair, já começa a se afastar, uma coisa eu acho que é natural, mesmo que a gente não queira. Então, eu acho que foi porque elas sentiram a separação, porque a gente mudou de cidade, né? A gente mudou de estado. Mas, pelo outro lado, elas começaram a sentir uma energia muito melhor, né? Eu comecei a ficar muito melhor, eu comecei a ficar muito mais feliz e alegres, e eu comecei a ter essa qualidade real para oferecer para elas, né? Olha, não, graças a Deus, assim, o feedback foi muito positivo.
sabe, do livro. É claro que eu tive uma ala masculina um pouco revoltada comigo, mas assim, era de gente que não tinha lido o livro, não tinha pego o contexto, sabe? A pessoa vai muito pela capa, né? A pessoa só lê o enunciado, tá ligado? A galera não abre a matéria, não lê tudo. Então, tipo assim, mas no começo... o título é tão bom. Eu vendo pelo título, eu acho o título tão bom, não vejo nada demais nesse título. Pois é, mas eu tive uma certa resistência. Aí eu fui participar de um programa de rádio muito famoso aqui, da Energia 97, lá em São Paulo, né? E era um programa, assim, com o pessoal domênico, sabe? Era o Morde a Sopra, que é muito conhecido, tem um alcance muito grande lá em São Paulo. E aí aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha acabado de lançar esse livro, e eu comecei a ter muitos leitores, homens, e os homens comprando o meu livro. Eu lembro que teve, assim, tipo, 4 dias depois que eu tinha participado do programa, eu recebi uma mensagem, e era um rapaz dizendo que ele tinha comprado o meu livro para entender aonde ele tinha errado com a ex-mulher, e que ele viu que ele tinha errado. Ele tinha, assim, devorado o livro em 4 dias. E ele me perguntava assim, você acha que eu devo falar com ela? Se eu volto, se eu não volto? Eu falei, olha, você chega lá já com o livrinho na mão. Quando ela for abrir a porta, você fala assim, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Olha, eu conversei aqui com a Bruna, ela me falou umas coisas, eu errei tal. Então, eu comecei a achar isso incrível, porque eu não esperava nunca. Eu já estava, de certa forma, preparada para essa coisa, assim, sabe, sexista, essa coisa do, ai, meu Deus, lá vem mais uma feminista. Mas, embora eu acho que todo mundo deva ser feminista no mundo, eu não me considero, assim, radical extremista, sabe? Eu não escrevo só para mulher. Inclusive, queria até depois ler um trechinho desse aqui que eu separei para vocês. Quando eu saí da rádio, que eu vi que os homens estavam comprando, eu comecei, inclusive, a escrever uma versão que ainda não está pronta, mas eu pretendo lançar um dia, do tipo assim, seja um companheiro, não só um marido. Porque eu vi que essa receptividade dos homens foi uma coisa tão grande e que é um ponto tão importante de ser tocado, que quase ninguém fala assim tão abertamente, que eu acho que eu tenho um nicho aí para seguir. Eu até perguntei isso para uma colega que a gente conversou uns dias atrás, para a Daniela, num podcast aqui, quem for vai ver. Eu perguntei se ela achava que fazer esse segmento, né, por exemplo, eu vou fazer uma coisa para mulheres, e mulheres, você escolhe um nicho, você acaba fechando para outros. E você está sendo um grande exemplo disso. Você não precisa escrever só para mulheres. Você pode escrever com a visão da mulher, mas não é só a mulher que vai consumir o seu produto. Você abriu um campo. Como é que é para ti isso? A Bruna, como ela recebe isso? Olha, eu acho que isso é incrível, porque eu nunca tive, assim, a ideia de falar assim, não, eu não gosto dos homens, acabou, eu acho que todos os homens são uns sacanas, uns safados, todo homem é abusivo, traidor, e eu vou falar só para a mulherada, porque as mulheres todas sofrem e tal, isso aqui. Pelo contrário, eu acredito plenamente, e eu já tive casos na família, enfim, do quanto que as mulheres também podem ser abusivas, do quanto que mulher faz chantagem, e do quanto que o ser humano, independente se é homem, se é mulher, do quanto o ser humano sofre, né? Então, claro que eu me comunico mais com as mulheres, até pelos blogs que eu escrevo e tudo, mas, assim, realmente, o primeiro livro, ele me abriu os olhos, ele me disse que eu poderia continuar abordando essa temática, né, de relacionamento e tudo mais, mas realmente eu podia abrir um pouquinho o leque, eu não precisava ficar tão centrada naquilo, né? Tanto que o segundo livro, ele já tem uma pegada totalmente diferente. Ele já fala, assim, do amor e da lei da atração para o amor e da autoestima, do amor próprio, mas de uma forma bem ampla, sabe? Sim. Não somente voltado para mulheres. Eu procuro, desde aquela época que eu lancei o livro, que foi 2017, eu realmente comecei a procurar uma outra forma de me expressar. Ô, Bruna, e quanto tempo depois do fim do casamento você começou a escrever o livro? Você teve a ideia, assim, vou escrever um livro, e em quanto tempo você escreveu o livro? Olha, Anderson, se eu te falo, eu comecei a escrever o livro, eu ainda estava lá no meu apartamento,
morando com o meu até então marido. Uau! Comecei a escrever o livro assim, nessa pegada, como um diário mesmo. E aí depois, obviamente, quando houve a separação, né, física, a gente encerrou aquilo. Eu peguei um tempo para mim, para recuperar um pouco o fôlego, né, para me estabilizar emocionalmente. E comecei a escrever de novo. Eu posso dizer assim que eu demorei 1 ano para escrever o livro. 1 ano para escrever o livro e quase 1 ano para encontrar uma editora para publicar. É mesmo. E como que é esse processo de encontrar editora? Antes de você responder, Bruna, Claro. Vejo em filmes, né? Eu não sou escritor. Eu fiz rap durante um tempo, então eu escrevi essas músicas. Eu tenho comigo o seguinte: eu tenho que pegar uma música, se eu pegar ela de manhã, eu tenho que tentar escrever ela o máximo durante o dia, porque se eu escrever um pedaço hoje e foi isso. E para amanhã eu terminar, não sai. Sai uma coisa, a ideia, a mente viaja para outro lado e acaba não indo. Eu vejo em filmes que o escritor ele se isola da família, de tudo, senta num quarto, blá, 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 blá. Você fez isso ou não? Porque 1 ano escrevendo uma coisa o livro ele não dá para fazer assim, eu penso, né? Que você tem que ter aquilo, a concentração tem que ser muito grande para se escrever. Claro que assim, eu não imagino o cara o Machado de Assis escrevendo o livro, né? Com tantos... Paulo Coelho, né? Paulo Coelho já ainda é uma palavra... Ele fala mais simples, né? Tanto que a Academia Brasileira de Letras condena Paulo Coelho por ele não escrever o português como se escreve antigamente. Ele usa a nossa linguagem de hoje em dia. Porém, é um best-seller, né? Exatamente. E por mais que ele seja best-seller, a Academia Brasileira de Letras condena ele. Como é que foi esse seu processo para você? Você se isolou? Olha, Anderson, eu sou meio como você quando eu estou escrevendo meus textos, sabe? Tipo assim, eu tive uma ideia aqui, eu falei assim, caramba, eu tenho que escrever sobre isso. Às vezes, eu juro por Deus, se eu estou sem nada, eu me mando mensagem no WhatsApp. Eu escrevo texto no WhatsApp para mim mesma. Eu sou a pessoa com quem eu mais falo no meu WhatsApp. E aí eu mando a ideia, eu escrevo o texto ali mesmo, eu vou e tal, de repente, aí depois eu volto aqui pro blog, eu escrevo aqui e tal, mas eu também tenho que terminar quando eu comecei. Então... É o Google Keep, tem esse aplicativo que você salva, fica salvo na nuvem, todas as anotações, ó. Sabe que eu já tentei usar vários desses, eu não consigo. Eu chego aqui, às vezes eu me mando mensagem de voz, olha, lembrar de escrever isso. Aí pra mim, tipo, é mega prático, eu só consigo usar. Mas o pessoal aqui em casa já sabe, quando eu tô escrevendo, eu acho que eu entro num outro mundo. Aí a minha filha pequena fala assim, não fala com ela, não, que ela não vai te ouvir porque ela tá lá escrevendo. Aí tem vezes que ela fala assim, ei, mãe, eu posso? Aí eu falo, pode o quê? Aí ela fala, olha lá, tá vendo? Já te perguntei 3 vezes, você nem ouviu. Então, tipo, o processo é esse. Agora, do livro, eu até brinquei na live com o Fábio ontem, na nossa live de ontem, que a gente tem um grupo de escritores, assim, né, de colunistas e tal, e o pessoal me zoa muito, dizem que eu sou escritora Nutella, que eu não sou escritora raiz, porque rola esse negócio, essa aura mística, que o escritor ele vai para a montanha, ele se isola, ele passa a noite toda acordado, bebendo e fumando, e naquela coisa. E eu não, eu escrevo no horário comercial, quando as crianças estão no colégio. Boa. Então, tipo, sabe? E agora na pandemia, então, que agora eu tô com 2 livros quase finalizados, estou vendo qual que eu vou publicar esse ano, né? Mas, assim, tá sendo muito engraçado, porque eu não tenho mais aquele horário, sabe? Do tipo, é o horário da Bruna, as crianças estão fora, elas não estão mais fora. Então, é uma loucura. O máximo que eu consigo é, durante um dia, dar uma escapada para cá, fechar a porta um pouquinho e ficar aqui. Mas o processo de livro, o outro demorou 1 ano, esse daqui, eu acho que foram 4 meses para escrever. Esse aqui foi muito mais rápido, assim, tipo, do que o outro. Mas eu não consigo me isolar, não. Muito bom. O processo foi menos doloroso, né? Falar do amor foi mais fácil.
Foi. Muito mais. Bom, agora pode seguir com a pergunta aí, Leandro, desculpa. Da editora. Como você fez para Qual é o publicar processo, o seu livro? Nossa, gente, eu vou falar para vocês que o primeiro, assim, foi muito na raça, sabe? Foi muito na... Eu falei, eu vou agora que eu escrevi, né, que eu já fiz a pior parte, falei, agora esse livro vai ter que ir para o mundo de qualquer jeito. E eu ainda tinha esse negócio do eu preciso de uma editora para ser alguém, sabe? Isso é uma coisa meio que assim, e também uma coisa do ego, assim, eu acho que todo Tem que ser uma editora, uma super editora, né? Sabe, todo escritor, quem disser que não, tá mentindo. Quer fazer aquele lançamento, quer tirar as fotos, quer autografar livro. Eu não fui diferente, eu tinha toda essa coisa, essa fantasia, esse sonho. Então, assim, eu fui muito na raça, eu mandei os originais para todas as editoras que eu achei. Todas, até a Chiado aí de Portugal, falou assim, vamos publicar o seu livro e tal, eu nem sabia que eles eram autopublicação, eu mandei para todo mundo, fui atirando para tudo quanto é lado. Aí depois eu comecei a entrar nas redes sociais e tal, o Segredo e o Resiliência Humana, que são sites assim, que tem 10 milhões de seguidores, 12 milhões, eles me ajudaram muito. Porque você coloca lá na sua carta de apresentação para a editora, olha, eu sou colunista, eu tenho um texto aqui de 1 milhão de compartilhamentos. Né? O próprio texto Nunca Quis o Marido, que ele foi um texto antes de virar um livro, ele teve 1 milhão de compartilhamentos no Segredo. Então, tipo, isso eu acho que me ajudou muito, assim, eu tive muita sorte nessa época. Mas, cara, foi uma coisa assim que você manda e vai te dando uma frustração, porque tem editora que nem te responde, tem outras que falam assim, Bruna, boa sorte na sua caminhada. E aí você fala, nossa, meu livro é uma merda, eu tô lascada. Né? E eu tinha muito isso assim dentro de mim. Eu falava, gente, tanta gente incrível lançando livro, né? Por que eu? Então eu também tive que trabalhar internamente isso, a mudar a minha autoimagem, porque com esse tipo de pensamento, né, eu não ia muito longe. Agora o segundo foi mais fácil, porque eu descobri meio que o caminho das pedras. Eu já tive um agente literário. E aí o meu agente literário foi fazer o corre com as editoras. Sim. E você é convidado, você dá palestra, alguma coisa assim a respeito do seu... Olha, fora da pandemia, eu costumo dar palestra, workshop. A maioria das vezes não é para casal, não, é mais para mulher mesmo. Assim, não vou dizer que é fechado para as mulheres, né? Mas eu acho que as mulheres se sentem um pouquinho mais à vontade de irem, tudo. A gente trata de uma reestruturação emocional, vamos dizer assim, né? Do fim de um relacionamento que pode, né, levar uma pessoa para o buraco total. Eu sei disso, né? Eu sei como dói, que pode ser muito ruim. E depois esse processo de autocura e o seu reencontro consigo mesmo, né? Da sua autoestima e tudo. Então, é uma coisa que eu adoro fazer. Estar em contato com as pessoas, sabe? Olhar olho no olho, assim. Eu sinto muita falta. Estou sentindo muita falta disso. Desde o ano passado. Aí, por isso que eu estou me jogando nas lives e tudo que eu posso. Ô, Bruna, mas você tem alguma formação acadêmica? Então, hoje eu tenho formação em PNL, né? Posso dizer assim, não vou dizer que tá completa, porque eu acho que é uma coisa contínua, né? Mas eu fui estudar PNL, eu fiz o CAC, o Master, e eu sou completamente apaixonada, assim, por programação neurolinguística, mas eu não tenho, por exemplo, eu não sou jornalista, né, para escrever um livro, não tenho formação nessa área. E passou por algum tipo de revisão de outra pessoa, seus textos, ou não? Olha, eles geralmente... livro, né? O livro, os textos, eles geralmente passam pelas revisões próprias, né, pelos editores de cada site. É um trabalho muito bacana que eles fazem também. E os livros, eles também têm dentro da própria editora. Inclusive, quando a gente assina o contrato de edição, meio que você... Como é que eu posso dizer? Não é que você abra mão dele, mas muitas coisas você já não tem mais domínio. Por exemplo, capa você não escolhe. Eu fui, assim, a última a saber... das capas, a última pessoa a ver as capas. Tiveram alguns trechos que foram transcritos, né, eu posso dizer assim, para uma linguagem um pouco mais fácil, de repente, ou para uma linguagem mais feminina. Então, tipo, a editora, ela tem
os gatilhos porque eles precisam que seja muito vendável, né? Eles querem precisam lucrar, né? Então, com quem o livro vai concorrer? Em qual categoria? Quem é que está ali do seu lado na lista dos mais vendidos? Então, eles querem mais ou menos se enquadrar naquilo. Sim. Bruna, como é que foi essa história dessa adição? Na segunda edição, você adicionou um capítulo. Como que foi isso? Foi ideia sua? Você escreveu um capítulo e falou, olha, esse aqui tem que adicionar ou não? Ou faltava? Eu achei, Leandro, que assim, ó, eu estava em dívida com as minhas leituras, porque eu escrevi o livro na pior parte de todas. Mas, tipo assim, claro, entendeu? Que eu tentei trazer, assim, uma pegada de humor, porque eu acho que a gente tem que ver a vida com o maior bom humor possível. Então, eu não queria que se tornasse um livro muito maçante, sabe? Que a mulher ficasse lá chorando. Então, eu queria, pelo contrário, tirar um pouco o foco dela disso. Mas eu achei que eu fiquei devendo um capítulo assim, o que aconteceu depois que eu me separei? Sabe? O que eu fiz efetivamente para conseguir me reerguer, né, daquilo. Então, esse capítulo extra são, tipo assim, tipo os 5 passos principais, sabe? Os 5 insights que eu tive que me ajudaram mesmo a chegar até mim, né? Vamos dizer assim. A chegar até a pessoa que eu sou hoje. E eu acho que, de repente, pode ajudar alguém, né? Também. E o próximo livro? O amor, você merece um amor bom? Você merece um amor bom? Aqui, ó. Também na Amazon, no Kindle, né? Tá na Amazon também. Esse também tem livro físico, né? Porque a primeira edição do Nunca Quis também saiu em livro físico, mas a segunda tá só em e-book, né? Porque daí eu vim fazendo o caminho contrário. Eu saí da minha primeira editora e vim para autopublicação na Amazon. Sim. Foi uma experiência totalmente nova, assim. Mas aí... Não, pode falar. Só que a coisa que era assim que eu vou perguntar. Como que é você... Por exemplo, se eu escrever um livro, eu posso publicar na Amazon? É isso? É isso que você está dizendo? Pode. Interessante. É muito interessante. Ó, vou te dizer o porquê que é muito interessante. A Amazon, ela te dá todo o suporte. Ela registra o ISBN do seu livro para você, que é o registro que o livro precisa ter no Brasil, né? E é muito caro você fazer isso, é muita burocracia você fazer isso por conta própria. Então, a Amazon, ela te dá, quando você coloca com eles exclusivo lá no Kindle, eu acho que é isso mesmo, no Kindle, você tem a opção de colocar ele como unlimited, né? Aquele, não sei falar direito, Sei, para alugar, que você paga a mensalidade lá e tal. Isso, você tem essa opção de colocá-lo lá ou não. Quando você opta por colocar ele, que ele vai ser apresentado lá gratuitamente para os assinantes, a Amazon, ela te dá esse ISBN, que é muito interessante, né? E outra coisa, você controla o seu preço, coisa que também é muito legal quando a gente fala de livro, principalmente de uma crise, de uma pandemia. Então, as promoções vêm do autor, não vêm da Amazon. Exatamente. Então, o autor, você que controla... Ela travou. Travou? Voltou? Voltou. Acho que voltamos. É interessante. Isso mesmo, você controla tudo lá. É interessante porque eles mesmos fazem. Eu recebo bastante indicação. Todo dia, aliás, recebo indicação da Amazon. Então, eles fazem a propaganda para você também, a divulgação do seu livro e tudo. Sim. Esse é um ponto legal o lá Anderson dentro. Tá mudo. Ô, Bruna, e a questão do físico? Por livro exemplo, físico? Porque você põe na Amazon o digital. E o físico? Como é que então, a Amazon também te dá essa opção. Se você quiser que eles imprimam por demanda, né? Por pedido lá, você tem que mandar as capas, a capa na especificação que eles pedem, eles te dão um arquivo, né? Eu, no meu caso, pedi para um designer fazer a capa nos moldes deles e tal, e aí eles não oferecem revisão, isso por tua conta, mas eles imprimem o seu livro e mandam para as pessoas. Aqui no Brasil, isso não funciona bem, porque sai muito caro, sai tipo aproximadamente R$75, R$80 por livro. Então, fica uma coisa meio inviável.
Uau. Mas nos outros países, o pessoal consegue, se quiser optar pelo livro físico, consegue comprar numa boa. Agora, eu acho, gente, sinceramente, que o e-book também é uma tendência forte, sabe? Claro que o e-book, o audiobook também, porém, eu ainda não me adaptei ao e-book. Eu me adaptei por causa do Kindle. E hoje eu prefiro ler no e-book do que no livro físico. Por quê? Eu não tô com nenhum aqui. Meus livros ficam ali no quarto. Mas o livro tem aquele negócio de você ficar segurando ele aberto. Quando você está no começo, ele é difícil de segurar. Quando você está no fim, ele é difícil de segurar também. Ele é bom quando está no meio. Você é leitor Nutella, como diz a Bruna. Agora o e-book não. O e-book aqui, ó, você só dá um clique aqui. E principalmente o Kindle facilita muito, né? A gente tem essa sensação de estar olhando para o papel mesmo. Eu tenho muito livro digital, mas eu confesso que eu não tenho, assim, como é que eu posso dizer? Eu não consigo fazer o que eu faço com o livro físico, sabe? Porque o livro físico, eu volto, eu marco, eu anoto, eu pego ali para dar uma lida. Mas dá, mas a gente... É um pouco de preconceito da minha parte. É assim, é questão de costume. Eu não sou de fazer anotação em livro. Meus livros é tudo branquinho, eu não gosto de anotar. Já no da Amazon, por exemplo, que eu vou pegar seu livro aqui, né? Aí, vamos lá, eu gostei dessa parte aqui. Aí não dá para enxergar? Vamos ver, isso aqui, ó. Aí eu seleciono o que eu gostei, tá vendo? E ele abre aqui, ó, nota. E eu anoto tudo que eu quero aqui, depois fica... bacana. Fica tudo salvo. E se eu quiser, ele me manda para o meu e-mail tudo que eu anotei. Todas as imagens daqui. Olha só, eu acho que é uma questão de costume mesmo, né? De prática. É um pouco de preconceito da minha parte. Eu sou meio um tipo. Minha alma é meio velha, gente. Eu também. Ó, eu aqui atrás eu tenho alguns livros. Não, mas eu também... Mas é isso. Eu preciso entrar. Minha filha sempre fala isso pra mim. Eu também não gostava. Eu não gostava de forma alguma. Eu preferia mesmo o livro físico. Mas aí, como eu vim para Portugal... Vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão travando aqui para mim. Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. Quando eu vim para Portugal, é muito difícil aqui você encontrar livros do segmento que eu leio. Eu leio livros cristãos. E é muito caro para você trazer, entende? Entendi. E a forma que eu achei foi no Kindle. Eu tive que me virar e adaptei. E hoje eu prefiro do que o livro físico. Tá certo. Talvez o Kindle seja bom para na hora de dormir, né? Você não precisa ter com a luz acesa, você não atrapalha. Eu comecei assim. Bom, é o futuro, né? O futuro da literatura é esse, com certeza. E livros mais curtos também. Uma leitura mais dinâmica, sabe? Sim. Uma coisa mais rápida, mais fluida. Eu acho que talvez o Paulo Coelho tenha captado muito leitor assim, né? Porque os livros dele são menores. Na internet tá ruim. Bom, Bruna, e pronto, você é neurolinguista. Neurolinguista. O que é? É o termo usado. Pode falar penelista também, mas eu acho que fica mais esquisito ainda. Né? Neurolinguista. Neurolinguista é melhor. Tem gente que fala assim, é neurologista? Eu falo, não sou neurologista, não sou médica. Língua neurótica. Não sou médica, não sou coach, nem nada. Eu sou uma apaixonada pela programação neurolinguística mesmo. E o que vem a ser a neurolinguística? Então, a programação neurolinguística ela é uma série de conjunto, um conjunto de práticas para a gente aprender por que a gente faz o que a gente faz, sabe? Tipo assim, a gente aprende, por exemplo, a ter o melhor gerenciamento das emoções. Eu, quando fui estudar PNL, eu não fui fazer assim para os outros, sabe? Eu não faço atendimento, que nem vocês me perguntaram, você faz atendimento de casal e tal. Não, eu fui fazer para mim mesmo, para eu aprender a me comunicar melhor com os meus leitores, para eu aprender essa sinestesia, né, a causar uma conexão um pouco maior, a saber o porquê que a gente faz o que a gente faz, quais são os nossos hábitos, como que a gente pode melhorar, né, nos tornarmos uma versão melhor. Eu acho que a PNL ela oferece muito isso para a gente,
Assim, é você com você mesmo. É como você, em primeiro lugar, você se torna uma pessoa melhor para você poder, então, depois melhorar, ajudar as outras pessoas. Eu acho que a PNL, a gente tinha que ser iniciado assim na escola, sabe, no básico, maternal para a criançada. Ô, Bruna, eu comentei aqui com a minha esposa e tal, perguntei o que ela gostaria de saber sobre uma escritora e tal, e ela me falou algumas coisas que você já respondeu aqui, né? Como o Leandro falou, a gente pergunta uma coisa, a pessoa já responde 3, 4, mas ela me fez uma pergunta que eu vou fazer agora. A filosofia na escola, de quando você era adolescente, estava lá no seu primeiro colegial, você teve filosofia. Você acha que isso te influenciou? Isso influencia as crianças, aos jovens a ler, a tentar escrever? Ou aquilo foi esse estalo de escrever foi à parte? Foi depois? Para mim, Anderson, assim, para mim, pessoalmente, não me interferiu em nada. Eu acho até que essa abordagem dentro do ensino regular é muito chata. Sem brincadeira. Eu acho que é uma coisa muito, um conteúdo muito programado, e às vezes o educador, o professor que está ali, ele nem sente a disposição da turma dele, sabe? Ele não tenta cativar um pouco a leitura. Eu lembro que, por mim, assim, eu achava filosofia no colégio, aquela coisa ali enquadrada, que eu tinha que decorar só para ganhar nota, muito chato. O que me incentivou muito, assim, mesmo, a minha tia, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, ela sempre me deu livro desde que eu era pequena. Eu tenho, assim, memórias que eu era muito pequenininha, eu ia dormir na casa dela e ela lia para mim, eu achava aquilo fantástico, e ela falava que o livro é a libertação total, porque você pode estar em qualquer lugar, né, do mundo sem sair do lugar. Então, assim, foi, com certeza, uma das coisas que me influenciou muito a escrever. Eu sempre gostei muito, eu era aquele tipo de pessoa no colégio, o pessoal falava assim, Bruna, tem um trabalho aqui, tem uma redação, você não quer fazer para mim, não? E as pessoas sabiam que eu ia fazer com o maior prazer, assim, sabe? Então, eu sempre gostei muito, mas essa área específica da filosofia, para mim, eu tenho mesmo, porque, vou te falar, ler Dom Casmurro é muito chato. Não, principalmente quando você tem 14 anos de idade. Exatamente, né? Eu acho que é rolando, esse né? É o ponto. Eu por acaso, esses livros foram muito difíceis para eu ler. Eu nem lembro se eu li. Eu peguei na mão. Mas vocês sabem que, mas rola muito isso. As pessoas acham que você é escritor, você é tipo mega erudito, assim, sabe? A pessoa mega culta, você já leu tudo no mundo. Não, eu não gosto. Tem gente que eu não gosto de ler mesmo. Meu tipo de. Eu gostava de ler. Isso acaba sendo um fardo. A gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Eu gostava de ler a coleção Vagalume, que era aventura, coisa de jovens. Mas é verdade, eu acho que se. Da Turma da Mônica. Exato, se a abordagem fosse em cima disso, porque no final, em tudo, os quadrinhos, é uma literatura. E se as pessoas, né? Se os professores, se o método de ensino focasse mais nisso, eu acho que ele atrairia mais jovens e faria mais jovens a ler, né? Quem que com 15 anos quer saber de niilismo? Para! É doido. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Assim. Vai ler Platão, né? Eu queria até fugir dessas aulas se eu pudesse. Mas é assim, eu entendo, é verdade, ninguém quer saber. Mas eu agora vou defender, né? Vou ser advogado do diabo aqui. Não, pelo contrário, eu acho super importante para a literatura, porém sim, não para jovem. Mas é isso que eu quero chegar. O jovem, o único compromisso que ele tem é a escola. Se você não forçar ele a estudar isso agora, quando ele tiver a rotina dele de adulto, nunca que ele vai mexer com isso também. Entende? Tá bem, mas força ele ler uma Mônica, entendeu? E mas pergunta para ele forçar. O que aconteceu. Eu acho que tá bom, mas faz o trabalho em cima disso. Mas eu acho que tem que ser assim, tem que ser uma coisa que você gosta desde que você é criança e que ela seja muito compatível com a tua idade, porque senão você pega o trauma e faz o caminho inverso.
Exato. Fala assim, o quê? Tem horror? Ficava me obrigando a ler, né, Dostoiévski, eu não quero mais ler isso, nunca mais, eu detesto o livro. Então, e eu, assim, eu sou uma pessoa muito, né, vai até causar polêmica, mas o meu tipo de leitura é outro, eu gosto muito de autoajuda e de autores metafísicos, sabe? Toda essa galera mesmo, Napoleon Hill, os Abraham Hicks, sabe? Agora eu me apaixonei pela logoterapia do Dr. Viktor Frankl. Então, tipo, é uma coisa muito voltada mesmo para esse aperfeiçoamento, né? Pessoal e tal. Então, por incrível que pareça, eu não gosto muito de literatura clássica, mundial, eu sou dessa mesma. Aqui, ó. Tenho até eles aqui. Eu queria mostrar um para vocês que eu acho fantástico, que é do Paul McKenna. Eu sempre falo desse livro. É uma PNL de uma linguagem assim, muito fácil, sabe? Quem quiser aprender, começa por ele. Eu tenho um pensamento assim, se o livro ele não for me acrescentar, ele não for me mudar de alguma forma, eu vou assistir um filme, então, né? Por isso, eu acho que se você for ler um livro de história, uma história, um conto e tal, se ele não me trazer uma ajuda, igual você fala aí, do autoajuda, pô, então a leitura é só para passar o tempo, entende? Eu particularmente tenho essa visão. Por isso que eu tenho o ramo de leitura também. Eu já li, assim, várias coisas, que nem o próprio Paulo Coelho. Eu amo, sabe? Paulo Coelho, a Clarice Lispector, tipo, são autores que eu realmente gosto, assim, da mensagem, mas você vê também, tem uma mensagem ali no final do livro, você aprende alguma coisa, vai te dar um insight, né? Vai te dar um estalo, assim. Eu também gosto muito desse tipo de leitura, é aquele que te faz, né, pensar, sair um pouquinho dessa sua zona de conforto e tudo mais. Assim. Faz você olhar para você mesmo, igual o seu livro, né? Para você olhar para a sua situação, aquilo que você está vivendo. Pô, mas eu me enquadro nisso aqui, então quer dizer que isso aqui está errado. Opa, então eu tenho que pensar numa maneira de agir correto para corrigir. Agora, se eu ler, tipo, só por ler mesmo a história de alguém e pronto, para mim não é produtivo. Eu para mim também. Pessoalmente falando, concordo. Cara, olha, estamos chegando aqui na parte final da nossa conversa. Eu quero agradecer a Bruna, foi muito legal, porém... Amei! Tá, o tempo foi muito curto, a gente já vai marcar outro dia para voltar a conversar, porque tem muita coisa para você falar, você tem muita coisa aí, eu percebo que você ainda faltou muita coisa para conversar com a gente. A gente tem outro livro ainda, né, que a gente não só citou. Só falamos de um, falamos de um livro. Não entrou no outro livro, tem mais dois para ser lançados. Para a gente voltar. Exatamente. Muito legal. Ô, Bruna, você disse que ia ler um trecho do livro. Então, agora é a hora. Ó, já vai ficar então a brecha para a próxima, tá? Para a gente voltar na próxima. Eu queria ler para vocês, olha. Começar. Homens traem por instinto? Vocês acham? Vou deixar essa pergunta no ar. Vocês acham que o homem tem um instinto traidor? Porque é uma coisa que eu escuto muito. Que o homem tem um instinto à traição, a mulher só tem um instinto materno. E para mim é uma puta de uma crença, assim, são duas crenças muito loucas. E é uma coisa que eu escrevo aqui, ó. Para mim, tratar a traição, a falta de índole e a imaturidade como tipos hereditários inerentes a todo ser do gênero masculino é absurdo. Essa ideia de generalização de que mau caratismo é uma característica do sexo masculino sempre me soou surreal. Conheço muitas mulheres que traem e muitos homens que são fiéis, bem como ao contrário. Não é uma questão de ancestralidade ou hereditariedade, é escolha e caráter. Então, tipo, é só para frisar mesmo que eu não concordo com esses estereótipos de que todos os homens são muito sacanas e todas as mulheres são coitadinhas. E aí, de repente, a gente pode abordar isso numa próxima conversa. Fechado. A gente vai falar sobre o outro livro. É muito interessante. Eu também tenho opinião e é um assunto muito grande para desenvolver mesmo e não dá para... em 2 horinhas. Leandro, as considerações finais aí.
Bruna, foi um prazer conhecer uma escritora, gente. Agora eu posso dizer assim, olha, gente, eu bati um papo com uma escritora, autora de 2 livros, vai nascer mais 2 ainda, 4 livros, gente, top, famosíssima, seus livros vendidos no mundo inteiro. Opa! Gente, né? Eu também estou me achando muito por estar participando de um podcast, vocês não têm noção. Olha aí. Pelo contrário, você é sempre bem-vindo aqui. Amei, adorei mesmo, gratidão enorme. Bruna, deixa uma dica cultural aí pro pessoal. Mais uma, né? Dica cultural, posso? Pode. Minhas lives com o Fábio, nosso projeto Coffee Break, todas as quintas-feiras lá no Instagram. Uma super dica, a gente aborda vários temas, assim, e é muito legal. Muito bem. Então, e deixar aqui também um obrigado ao Fábio por ter apresentado a Bruna aqui para o Chá com Pimenta Podcast. Ajudou a gente bastante. Fabião, mais uma vez, obrigado. Ele é sensacional, é fora de série. Tem o podcast dele aí, pessoal, quem quiser, vai lá, assiste, que ficou fantástico também. Para você estar por dentro aí dos lançamentos da Bruna, segue lá o Instagram dela, é @brunastamato, STAMATO.oficial. Tá bom? Muito obrigada. Tamo junto. Tá bem? Obrigado, Bruna. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os ouvintes, todos os que nos veem aqui no Instagram, no YouTube. Na onde você está vendo. Na onde você estiver vendo. Assina o nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, Chá com Pimenta Podcast, Instagram, Facebook. Segue a Bruna lá, brunastamato.oficial no Instagram. Ela sempre faz uma live toda quinta-feira com o Fábio Fetter. Toda quinta-feira à noite. Vários temas. Muito legal. As lives ficam gravadas. Quem quiser, você pode assistir. É bem legal. Você vai evoluir, porque é só ideia boa. Leandrão, obrigado. Gente. Obrigado, Bruna. Obrigada, até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.